Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 5 e hoje nós vamos continuar falando sobre como uma sociedade poderia funcionar sem Estado. No episódio anterior, nós vimos como que o Estado distorce alguns conceitos sociais importantes e essas distorções acabam nos atrapalhando a entender e até mesmo imaginar como que uma sociedade poderia funcionar sem um governo estatal. Se o ouvinte ainda não teve a oportunidade de ouvir o episódio número 4, eu recomendo que pause esse episódio, ouça o episódio número 4, reflita sobre ele e então volte aqui para continuar ouvindo esse episódio. Eu digo isso porque só é possível entender bem como que uma sociedade poderia funcionar sem um governo estatal se nós compreendermos quais são os conceitos sociais que o Estado distorce, por que ele distorce, de que forma ele distorce e como essas distorções realmente nos atrapalham a conceber qualquer outro tipo de estrutura de governo ou de organização social que não o governo estatal e a organização estatal. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever caso você não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas atualizações. E caso você esteja ouvindo esse podcast em alguma outra plataforma de vídeo ou de podcasts, não deixe também de divulgar este trabalho. Você também pode contribuir financeiramente para esse projeto fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No fim do episódio anterior, eu falei sobre como eu estruturaria esse episódio de agora, o episódio número 5. Eu só quero relembrar agora o ouvinte. Eu vou falar aqui sobre, primeiramente, alguns modelos de governo libertário, ou seja, governo não estatal, que podem existir. Depois disso eu vou elencar alguns pilares que eu acredito serem fundamentais para que uma sociedade libertária, anarcocapitalista possa surgir e se manter. E depois disso, para finalizar, eu vou listar muito brevemente algumas sociedades que durante algum tempo na história não tiveram Estado. Comecemos então pelos modelos de governos não estatais. Podemos falar basicamente em 3 tipos de governo não estatal. O primeiro seria um governo territorial formado por conjuntos de ruas. Podemos imaginar, por exemplo, que cada rua poderia constituir o seu síndico e ter autonomia para resolver os problemas da sua rua, como, por exemplo, a segurança, a iluminação, a coleta de lixo e por aí vai. E que esses conjuntos de ruas, ou no caso em uma região rural, esses conjuntos de propriedades rurais, poderiam firmar contratos voluntários entre si e elegerem uma espécie de síndico dos síndicos para representar os interesses dessa pequena região junto a outros síndicos dos síndicos de outras regiões. Esses síndicos teriam um poder local e estritamente contratual. Mais ou menos como é o caso de um CEO que é contratado por uma grande empresa. O segundo tipo de governo não estatal é o governo territorial de uma cidade privada. Por exemplo, imagine que um conjunto de pessoas resolve comprar uma grande fazenda e erguer ali uma cidade. Esse grupo de pessoas se torna o dono dessa cidade, que funcionará como se fosse uma espécie de uma empresa, e haverá um contrato geral onde quem quiser morar e ou trabalhar nessa cidade terá que assinar esse contrato. Esse contrato terá todas as cláusulas relacionadas às regras da cidade e também a como funcionará a liderança, o governo da cidade. Evidentemente, também haverá cláusula de rescisão, então qualquer pessoa será livre para assinar esse contrato e morar ou trabalhar ali, desde que concorde com as regras do contrato, e se não gostar do serviço, ele também será livre para desfazer o contrato e sair dessa cidade. Em suma, a cidade seria um serviço como qualquer outro, que nós podemos contratar e que nós podemos desfazer o contrato. E, evidentemente, as cidades teriam que competir entre si, pelo menos as cidades desse formato, para que elas pudessem ter mais clientes, isto é, moradores e trabalhadores. O terceiro modelo de governo seria um governo não territorial.
Em outras palavras, haveriam várias empresas fornecendo um serviço de governo, ou seja, vários governos estariam competindo entre si, e as pessoas de cada território poderiam aderir a qualquer um desses governos. Elas assinariam um contrato, pagariam as taxas e teriam direito aos serviços que o governo contratado fornece. Cada governo poderia fornecer os serviços que quisesse. Alguns poderiam fornecer segurança e justiça, outros poderiam fornecer segurança, justiça e educação, outros poderiam fornecer também saúde e por aí vai. Poderiam existir, inclusive, pacotes diferentes. E nada impediria, claro, que algumas empresas fornecessem apenas o serviço de justiça ou apenas o serviço de proteção policial ou, por exemplo, um serviço de seguros na área de proteção. Nestes casos em que essas empresas fornecessem apenas um serviço especializado, elas não seriam propriamente governos, mas sim empresas fornecendo apenas um serviço especializado. Por exemplo, uma empresa de arbitragem, ou seja, uma empresa que fornece o serviço de justiça. Essas empresas também competiriam entre si e, caso fornecessem um serviço ruim, os clientes teriam toda a liberdade de desfazer o contrato e procurar uma empresa melhor. E talvez o ouvinte esteja se perguntando, mas uma série de tribunais privados não causaria um estímulo para que cada um desses tribunais vendesse as suas sentenças para quem pagasse mais? E não haveria também um estímulo para que as empresas de segurança brigassem entre si e tentassem dominar a população? Essas são questões que eu pretendo trabalhar de uma maneira mais detalhada em um outro episódio. No entanto, a gente pode pincelar um pouquinho aqui. Em primeiro lugar, as empresas de justiça privada, elas dependem muito de reputação. Se elas não tiverem uma boa reputação, se elas não forem conhecidas por fazerem bons juízos e juízos céleres, elas perderão clientes e irão à falência. Afinal, qual é o indivíduo e qual é a empresa que vão querer que as suas causas sejam julgadas em um tribunal que é conhecido por ser parcial, ou por ser vagaroso, ou por ser injusto? Assim, existe um estímulo para que as empresas de arbitragem façam o melhor juízo possível. Além disso, em um sistema de arbitragem, quem escolhe o árbitro que julgará a causa são os próprios litigantes em comum acordo. E é óbvio que nenhuma das partes do processo aceitará escolher um árbitro que ela ache que julgará o seu caso de uma maneira parcial, injusta, incompetente ou muito vagarosa. Com relação às empresas de segurança, nós devemos notar 2 pontos. Primeiro, um conflito físico é muito caro. Assim, uma empresa de segurança só atacaria os seus próprios clientes para dominá-los ou as outras empresas se ela entendesse que o lucro é muito provável, muito alto e que o risco é muito baixo. Ocorre que em uma sociedade libertária, provavelmente a maioria das pessoas, ou talvez todas as pessoas, teriam armas. Isso tornaria muito difícil que uma empresa atacasse os seus próprios clientes ou outras empresas de segurança e saísse vitoriosa. Além disso, se uma empresa fizesse isso, imediatamente ela perderia os seus clientes e, portanto, não teria mais dinheiro para manter essa guerra. É bastante diferente do caso do Estado, que se alimenta de impostos. Finalmente, ainda que uma empresa como essa conseguisse vencer as outras empresas de segurança e também os seus clientes, ela teria que dominar pessoas com uma cultura fortemente libertárias, pessoas que simplesmente não acreditam no Estado. E isso seria bastante difícil. Os estados hoje dominam as pessoas não apenas por causa da força, mas porque a maioria das pessoas acredita que o Estado é necessário. Existe ainda uma outra questão aqui. Além das empresas especializadas em segurança, você poderia ter, e provavelmente teria, empresas que venderiam seguros na área de proteção. Então vamos imaginar uma empresa que vende um seguro para uma determinada rua. Não é do interesse dessa empresa que exista qualquer tipo de violação de propriedade nessa rua. Afinal, se houver essa violação de propriedade, essa empresa terá que pagar um seguro para os moradores dessa rua. Ora, na medida em que você tem um monte de empresas de seguro na área de proteção disputando entre si, haverá um estímulo para que nenhuma delas deseje que exista conflitos.
Isso significa que essas empresas na área de seguros farão de tudo para impedir que exista qualquer tipo de conflito entre essas outras empresas de segurança. E se esse conflito porventura acontecer, essas empresas de seguros farão de tudo para acabar com esse conflito o mais rápido possível. Afinal de contas, não só elas lucram mais se elas não precisarem desembolsar dinheiro para pagar os seus assegurados, como também lucram mais se houver paz. Afinal de contas, o conflito é muito caro. Para terminar essa parte, vale lembrar que haveria também um estímulo, evidentemente, para que as diferentes empresas na área de segurança e arbitragem privada e também as diferentes cidades privadas mantivessem alguns contratos prévios entre si para o caso de possíveis conflitos. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa A paga mensalmente um pacote de justiça a uma empresa de arbitragem privada. Se a pessoa B violar a propriedade privada da pessoa A e essa pessoa B também paga um pacote de justiça nessa mesma empresa, isso é fácil de resolver. A empresa disponibilizará os seus árbitros, haverá uma escolha desses dois litigantes pelo árbitro que julgará a sua causa e a causa será julgada. Mas vamos supor que a pessoa B paga um plano mensal de justiça a uma outra empresa de arbitragem. Nesse caso, como que será o julgamento? Esse julgamento acontecerá na empresa contratada pela pessoa A ou na empresa contratada pela pessoa B? Uma forma de resolver esse dilema é que as duas empresas de arbitragem já possuam um contrato prévio dizendo o que fazer em um caso como esse. O mais lógico, evidentemente, seria que uma terceira empresa fosse contratada pelas duas para fazer esse julgamento. E da mesma forma, essa terceira empresa disponibilizaria os seus árbitros para os litigantes e eles, em comum acordo, escolheriam o árbitro para julgar a sua causa. Outra maneira de resolver esse problema é que dois julgamentos sejam feitos, um na empresa contratada pela pessoa A, outro na empresa contratada pela pessoa B, e no caso das empresas divergirem no resultado, então sim, uma terceira empresa é contratada por elas para dar o veredito final. Contratos como esse podem existir entre diversas empresas de arbitragem, diversas empresas de segurança, diversas empresas seguradoras na área de proteção e, aliás, entre diversas empresas seguradoras em qualquer área. Esse é um ponto interessante, inclusive. Em um sistema como esse, podem existir empresas seguradoras contra juízos parciais, por exemplo. Isso criaria mais um estímulo para que as empresas de arbitragem julgassem as causas de uma maneira correta. Afinal, haveria empresas seguradoras diversas fiscalizando os casos bem de perto para impedir que árbitros pudessem julgar esses casos de uma maneira parcial. E assim, quando percebemos todos esses contratos mútuos que certamente existiriam em uma sociedade libertária, percebemos que eles formariam uma teia de deveres entre diversas pessoas e instituições que tornaria tudo muito complexo. Ou seja, haveria um sistema de pesos e contrapesos formado não por um Estado, mas por essa série de contratos mútuos entre diversas instituições e pessoas. Isso acabaria com a corrupção? Certamente não, mas o estímulo para ela seria bem menor do que em uma sociedade estatal. Evidentemente, tudo isso aqui é um baita resumo, mas eu acredito que com esse resumo o ouvinte conseguiu entender um pouco de como poderia funcionar uma sociedade sem Estado. Muito bem, podemos passar agora para a segunda parte. Quais são os pilares para que uma sociedade sem Estado possa não só surgir, mas se manter? Em primeiro lugar, uma cultura fortemente libertária. É necessário que na localidade a maioria esmagadora das pessoas, ou até todas as pessoas, tenha uma cultura fortemente libertária. Isto é, uma cultura onde exista um forte senso de responsabilidade individual, um forte senso de comunidade, um forte senso de que o Estado é imoral, antiético, criminoso, desnecessário e por aí vai. Em segundo lugar, nessa localidade de cultura fortemente libertária, a maioria esmagadora das pessoas, ou todas as pessoas, precisam ter armas. Em nosso contexto moderno, armas de fogo. Isso porque, se apenas uma minoria das pessoas dessa localidade tiverem armas, a maioria estará à mercê dessa minoria e também à mercê de inimigos externos.
E assim, não apenas facilmente um Estado pode voltar a existir nesse lugar, como também a criminalidade pode se tornar um problema endêmico nesse lugar. Com todos armados, no entanto, será muito difícil que uma minoria tenha coragem de peitar a maioria. Na verdade, haverá um estímulo para que todos respeitem as regras e respeitem a si mesmos. Afinal de contas, qualquer briga, qualquer conflito que houver ali, será uma chacina geral. Todo mundo irá morrer, porque todas as pessoas possuem armas. Assim, a tendência é que se todo mundo possui armas, as pessoas vão sempre preferir resolver as coisas de uma maneira mais pacífica. Em terceiro lugar, essa localidade precisa de uma série de contratos entre si, uma série de contratos entre pessoas e entre instituições. Como vimos há pouco, isso vai formar uma teia de direitos e deveres, o que fortalece as relações, as instituições e faz com que seja mais difícil de haver corrupção e criminalidade. Em quarto lugar, seria muito bom que nessa sociedade houvesse o livre mercado. Embora uma sociedade libertária poderia, dentro daquela localidade, criar regras que limitassem o livre mercado, desde que, claro, isso fosse contratual e todas as pessoas concordassem, o livre mercado ele é muito importante para criar alguns bons estímulos em uma sociedade. Ele cria o estímulo do trabalho honesto, ele cria o estímulo da competição pelo cliente, ele cria o estímulo da competição por bons funcionários, ele cria o estímulo do respeito à propriedade, entre outras coisas. Sobre essa questão dos bons estímulos do livre mercado, eu vou gravar 1 ou 2 episódios sobre isso mais pra frente. Então, se o ouvinte não entendeu ou não concordou com o que eu falei, não se preocupe, a gente ainda vai conversar um pouco sobre isso. Em quinto lugar, eu diria que é importante para uma sociedade libertária se manter que ela não seja muito grande. É importante que as pessoas do lugar possuam mais ou menos uma mesma cultura e que não seja absolutamente impossível conhecer um grande número de pessoas naquele lugar. Quando os locais são pequenos, os laços são mais fortes, as pessoas estão mais próximas e, portanto, a confiança é maior. Além disso, lugares pequenos são mais fáceis de administrar e geralmente são mais pacíficos. Na medida em que um lugar cresce muito, é importante que ele tenha mais líderes locais. Afinal, um lugar muito grande é um lugar com vários locais diferentes. Em sexto e em sétimo lugar, eu diria que é muito importante que uma sociedade libertária possua uma boa moralidade e uma boa espiritualidade. Esses 2 pontos podem ser muito úteis para fazer com que as pessoas conservem valores importantes para o libertarianismo, além, claro, com que tenham uma boa conduta. Enfim, esses são os 7 pilares, na minha opinião, para que uma sociedade libertária possa surgir e se manter. Sem um ou mais desses pilares, realmente é muito difícil que isso aconteça. Finalmente, para terminar, aqui vão o nome dos países e dos povos que ao longo da história funcionaram em algum momento sem um Estado. São eles: Islândia medieval, Irlanda medieval, o povo Kapalku de Papua Nova Guiné, os Ifugal das Filipinas, os Plateau Tonga da Zâmbia, os Pigmeus do Zaire, os Santaus da Índia, os Kabyle da Argélia, os Nuer do Sudão, os San da África Austral, os Tive da Nigéria, os Ibo também da Nigéria, a República de Cospaia na Itália, os Kokomba do Togo e os Inuit. Todas essas sociedades possuíram estruturas muito interessantes, muito eficazes para manter a ordem e que não eram estatais. Sobre essas sociedades, em um outro episódio, eu pretendo falar um pouco sobre os sistemas delas. Mas só do ouvinte saber que essas sociedades existem e conhecer o nome de cada uma delas, já é possível ter uma ideia de que a noção de uma sociedade sem Estado não é algo utópico. Na verdade, é algo que já aconteceu em muitas sociedades ao longo da história. Além desses povos, eu posso citar aqui, claro, o povo de Israel. Israel, antes de ter um rei, não possuía Estado. E, aliás, isso será tema de um episódio inteiro também. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero mesmo que você tenha apreciado tudo o que ouviu nesse episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.